Olá, bom dia. Vou compartilhar com vocês o resumo do filme Sertão da Santa Virgem Luminar. Filme tem uma retratação de um caso familiar. É uma família que gira em torno dos sentimentos de uma babá de 50 anos. Essa mulher foi nomeada babá durante alguns anos. Cuidava de algumas crianças e vivia numa situação de pobreza extrema. Mulher nordestina, saiu da Paraíba e viveu, depois que saiu da Paraíba, anos de extrema pobreza e fora nomeada babá de algumas crianças. E os sentimentos dessa família giram em torno dessa mulher de 50 anos. E aí tem o personagem da vovó, né? O personagem da babá e o personagem da vovó. A vovó, mais velha que a babá, é de 78 anos, a vovó, há 78 a 80 anos. Ainda tenho que assistir o filme de novo. A vovó é uma mulher que demonstra ser guerreira, enfrenta o mundo, não tem medo de enfrentar o mundo. E sua luta diária é os terrenos de masmorra do bairro que ela vive há alguns anos. Ela vive nessa luta, né, dos terrenos de masmorras, que são os terrenos dos vizinhos que moram ao lado dela. E aí ela tem essa posição diante da vida. E aí ela é uma mulher bem estressada, desgastada da vida, de tanto que luta por terras. Os sentimentos dela giram em torno da babá de 50 anos, que cuidou de algumas crianças. E a babá e a vovó têm muito medo de voltar a comer baião de dois. A alimentação da babá e da vovó foram por muitos anos baião de dois. Então elas fogem, feito o diabo foge da cruz, dessa alimentação de baião de dois e o cuscuz com ovos. E aí elas começam a despertar a busca de uma alimentação rural. Elas começam a ser incentivadas por toda a vizinhança. A vizinhança tem um olhar de compaixão e a babá e a vovó começam a ser direcionada a se alimentar de um jeito diferente. E aí elas começam a melhorar e não ter tanto medo de voltar a comer baião de dois e cuscuz com ovos. E tem as titias, as personagens das titias. As personagens das titias são umas personagens cômicas. Elas gritam glória a Deus, aleluia, e criam uma comitiva religiosa. E aí elas, diante dessa dinâmica religiosa, acreditam na proteção espiritual, né? E aí elas começam a se perder dentro desse mundo e se tornam servas, né? E aí elas nomeiam um Deus e são servas e começa a vivenciar na comunidade a servidão, né? As titias e a servidão. É bem interessante, é o resumo desse filme, né? O Sertão da Santa Virgem Luminar. E tem os primos, né? Os primos, todos adultos, e os primos são, eu vou falar a palavra só, nesse Sertão da Santa Virgem Luminar. Os primos vivem lutando
por renda. Eles vivem sonhando em fazer parte de algum ciclo empresarial. E eles nunca têm chance de estar num setor, trabalhar, e aí vivem com um semblante de coitados. Né? Eles se posicionam diante da vida, coitados. A posição da vida dos primos, dos personagens primos, é uma posição de coitados. E as primas? Tem as personagens. E tem os cunhados, né? Os cunhados, né? As emoções dos cunhados giram em torno dos sentimentos da comitiva religiosa. As servidoras, a servidão, a comunidade e o fortalecer dos egos diante dessa comitiva religiosa. Elas são servas e estamos bem. Estamos bem com a servidão das titias. Estamos bem com a servidão das titias. É um filme, e aí os personagens estão um pouco tudo assim, para quem quiser em algum momento assistir no Cinema São Luís. Então, assim, quem quiser assistir esse filme, Sertão da Santa Virgem Luminar, não é caro ter acesso ao Cinema São Luís. E você vai, junto com o cinema, com telecinema, com cinecinema, com cine-teatro do Cinema São Luís, montar essa história. Você assiste e monta também história diante desse filme Sertão da Santa Virgem Luminar. Continuando, tem os agregados da família. Os agregados da família, uma agregada da família sempre aparece um momento ou outro, e a agregada tem uma renda de causar impacto na vida das titias e da vovó. E aí passa, né, a agregada a ter um delírio familiar por não se sentir pertencente a uma família. E aí o delírio da agregada, o delírio de grandeza, e ela começa a direcionar toda a família a fazer parte do delírio dela, delírio de grandeza. Bem, gente, é um resumão aí do filme Sertão da Santa Virgem Luminar. Em outro momento, eu vou estar publicando a história de cada um desses personagens, e aí fica para vocês montar essa história em cima dessa história deste filme. Não é uma história de filme, é um resumo. É um resumo, uma resenha